Esses dias eu estava aí deitado pensando sobre a vida e cheguei em uma conclusão. Nós somos os únicos que recebem o maior spoiler da vida, a morte. Desde muito cedo a gente entra em contato com essa dura realidade. Tudo um dia vai morrer. Nossos pais, nossos amigos, familiares e nós mesmos. A primeira vez que vemos alguém próximo morrer é sempre um choque. Naquele momento é a primeira vez que entramos em contato com a realidade. E todo aquele mundo em que vivíamos, no qual não existia fim, se desfaz. Mas não tem o que fazer. Infelizmente, ou felizmente, existe o fim. E calma, eu não estou falando que a morte é algo bom, mas é algo necessário. Todas as histórias precisam ter um fim. Quando uma história se recusa a acabar e tem várias continuações, ela geralmente acaba mal, tendo um final ruim. Tá aí a Era do Gelo para comprovar. Agora, cientificamente falando, sem a morte, nós teríamos uma superpopulação que destruiria o planeta. Mas voltando ao que interessa, a morte existe e temos que viver com isso, não tem como fugir dela. E com ela nós acabamos que amadurecemos. Ao nascer nós somos ingênuos, não sabemos nada do mundo à nossa volta. Assim não conhecemos sua crueldade, não temos a menor noção do tanto de males que existem, o tanto que é difícil, injusto, sofrido e incerto. Mas com o tempo nós vamos aprendendo. À medida que vemos os problemas à nossa volta, a gente vai entendendo como o mundo realmente funciona. A cada dificuldade ou situação ruim que nos aparece, nós vamos amadurecendo, entendendo que existem doenças, entendendo que existem guerras, pobreza, miséria, trabalho, obrigações e muitos outros. Assim, de um em um, a vida parece mais difícil. Porém, quando estamos em meio a um desses problemas e os superamos, a gente vê que saiu de algo ruim e agora está bem mais tranquilo. Você vai fazer de tudo para nunca mais voltar para aquela situação ruim, porque você sabe o tanto que é difícil, o tanto que era difícil ficar naquela situação, o tanto de dor que você teve que suportar. E o quão bom é a nova situação agora, que é mais confortável, mais simples. Mas de qualquer forma, outras coisas ruins virão, não tenho o que fazer. As dores do mundo são muitas. Enquanto você está aí vivendo, existem milhares, milhões de pessoas vivendo algo pior que você. O triste é que você não tem qualquer influência sobre isso. Você não pode fazer nada para resolver os problemas. Mas fazer o que, né? Você já tem seus próprios problemas e não tem o que fazer. Então, melhor se preocupar consigo mesmo. Os problemas que você vive todos os dias já são muito grandes. Suas obrigações, dores e dificuldades já causam em você muitos problemas. Mas com a morte isso é bem diferente. Os problemas podem ser resolvidos, as dores podem cicatrizar e obrigações conseguem ser cumpridas, você consegue realizá-las. Mas a morte é inevitável, você não tem como fugir. E como eu já disse, isso nós entendemos desde muito cedo. E somos os únicos que sabemos disso. Nos animais, a morte não é uma certeza. Eles não sabem que irão morrer um dia. Claro que em um bando, quando algum integrante morre, eles sabem que aquele indivíduo morreu, eles sabem que esse indivíduo nunca mais vai existir. Mas eles não pensam, infelizmente um dia eu vou morrer também, meu corpo irá apodrecer e nada sobrará. Talvez eles sejam mais felizes por causa disso. Vai saber. Essa inocência não os faz sofrer adiantado pela morte, que um dia virá,
Quando alguém se machuca, essa pessoa pensa: nossa, agora isso vai me atrapalhar pra caramba. Agora eu não vou conseguir ir pra academia e vai ser muito difícil ir pra escola agora. Nós sofremos muito pelo que vem pela frente. O futuro para nós é sempre um medo muito recorrente. Ainda mais a morte, só de saber que um dia ela virá. Mas por que tanto medo de algo tão natural, tão cotidiano? Todos os dias, todo mundo convive com a morte. A gente vê árvores morrer, plantas morrer, nós matamos animais, principalmente os insetos, sem nem pensar duas vezes. Quando você vê uma barata, você não pensa que ela tem vida ou qualquer coisa, você só mata. O seu almoço é basicamente coisas mortas, plantas, animais. A menos que você coma a terra, né? Aí você procure um especialista para você. Bom, é muito doido pensar assim. Nós estamos comendo essas coisas que foram vivas. Enfim, a morte está no nosso dia a dia. Mas por que dá tanto medo e nos preocupa tanto? Talvez porque ela encerre tudo, né? Talvez porque associamos ela à dor. Deve doer muito morrer. Realmente, morrer deve doer muito. Ou talvez porque não sabemos o que vem depois. É desconhecido. Ao longo da evolução, nosso cérebro foi sendo cada vez mais desenvolvido, até que em determinado momento nós conseguimos desenvolver a consciência. Nós conseguimos pensar, conseguimos nos comunicar, imaginamos e refletimos. Isso nos diferenciou de todas as outras espécies. Com todas essas habilidades, nós conseguimos construir a nossa sociedade. E tendo essa consciência, cada um de nós desenvolveu seus pensamentos, seus gostos, seu modo de pensar e de agir, ou seja, sua personalidade. Mas com a morte, tudo isso simplesmente acaba? Nossa consciência desenvolvida durante toda a nossa vida só simplesmente vai deixar de existir? Tudo até hoje só não teve sentido? Foi tudo em vão? Essas perguntas são e sempre foram preocupação das pessoas, até porque são muito angustiantes. Tanto que há milhares de anos surgiu a ideia do paraíso, e a nossa consciência foi então chamada de alma. Claro que também tem o inferno e condições para ir para cada um, mas eu não vou entrar muito nisso. O ponto é, o medo de deixar de existir esteve presente em diversas sociedades, em diversos tempos. Na Grécia, por exemplo, há milhares de anos existia o submundo. Era o lugar onde as pessoas iam quando morriam. Muito antes do céu e inferno do catolicismo. Ok, então, com o medo de deixar de existir, as pessoas começaram a acreditar que existia algo após a morte. Só que surgiu outro medo com isso. O que vem depois? O medo do desconhecido foi outro que tornou a morte algo amedrontador. Com todos esses medos, não é difícil de entender por que a morte é tão carregada de preocupação. Afinal de contas, será que realmente existe algo após a morte? O que existe após a morte? Muitas religiões tentaram explicar isso, muitas pessoas tentaram falar sobre o que vinha após a morte. Mas a questão é que ninguém sabe. Não tem como falar que alguém sabe. Não tem nada que nos diga. Simplesmente não existe prova. Tudo que você pode fazer é escolher no que você quiser acreditar. E talvez o que você acredita esteja errado, não sei. Quem sou eu para julgar? Quem são as pessoas para julgar o que você acredita? Eu só sei que eu não sei de nada. Mas após escrever todo esse textão, pensar e refletir,
a morte não parece tão ruim assim. Calma, calma. Ela é terrível sim. Mas ela tem um papel. Como ela é o símbolo máximo do medo, ela faz com que a gente dê valor a tudo isso. Ela dá o sentido a tudo isso. Se ninguém nunca morresse, que valor teria se encontrar com seus amigos, se divertir, viajar, amar? Que valor teria tudo isso? A vida. Nós teríamos a eternidade inteira para isso. Nada teria tanta urgência ou importância. Com o limite de tempo que a gente tem nesse mundo, a gente consegue perceber o quão precioso cada minuto é para nós. Cada minuto que você aproveita com sua família, seus pais, seus amigos. Todos os momentos não vão voltar. E vai saber quantos você ainda tem. Ninguém sabe se vai morrer hoje, amanhã, daqui 20, 30 anos. Ninguém sabe. Olha, eu sinceramente não sei se existe alguma coisa após a morte. Uma outra forma de existir, uma reencarnação, não sei. Não sei se algo disso existe. Talvez na morte tudo acabe e pronto, é isso. Já estamos no século XXI. Talvez esteja na hora de enfrentar de vez esse medo do fim e admitir que simplesmente é o fim. Simplesmente acaba, não tem mais nada. Bom, pelo menos eu vou fazer isso. Você não precisa. Mas se de fato for um fim, eu sei de uma coisa. Eu vou aproveitar ao máximo cada momento feliz. Eu vou viver como se hoje fosse o último dia. Porque se existe um fim, acho que o melhor é aproveitar o meio. Claro que será difícil, e eu sei que vou errar, me arrepender, mas eu vou fazer o meu melhor para que cada dia seja único. Resumindo tudo, viva enquanto você pode. Você nunca vai saber quando vai ser o fim. Pode ser amanhã, pode demorar, mas ele vai chegar. Viva, apenas viva, e não tenha medo de quando ele chegar. Bom, esse é um tipo de vídeo bem diferente para mim. Eu realmente queria falar sobre isso. É meio triste que provavelmente poucas pessoas vão ver isso, porque é um canal pequeno ainda. Mas eu tô feliz com o resultado. E é isso que importa, né? Pra quem viu isso até aqui, eu espero que tenha gostado. Se sim, deixa o like, comenta aí, se inscreve e compartilha, né? Se você achou isso interessante, quer que outras pessoas vejam. Quem sabe eu não faço outro vídeo desse, né? Bom, até a próxima.